Vamos a outra. Tá? Mais uma propriedade. Tá? Não esqueça disso aqui. Vou apagar, tá? Vou apagar. Primeiro vendo a propriedade do LN, aí depois... Tudo, veja, perceba o seguinte. Tudo isso que foi construído para vocês, foi de log e exponencial, foi construído a partir dessa funçãozinha aqui, ó. Ln de 0 mais infinito em R, dada por ln de x, igual a quê? A integral de 1 a x, de 1 sobre 1, integral definida. Qualquer que seja x positivo. Tudo foi construído a partir daqui. Quer dizer, eu construí potência com expoente real, incorporando todo o conhecimento de potência anterior e construí o log. Tá? E construí o log. Tá certo? Mas tudo surgiu daqui, ó. Dessa funçãozinha aqui. Tá? E aí eu tenho uma outra propriedade. Proposição. São as propriedades do logaritmo, né? Proposição. Tá? Seja A positivo com A diferente de 1. Friso bem. Log na base A e exponencial na base A é para A positivo, A diferente de 1. Olha a definição. Tá certo? Tá bom? Seja A positivo com A diferente de 1. Dados x positivo e y real, o log na base A de x elevado a y é y vezes o log na base A de x. Por isso é que o log transforma uma potência ou uma raiz enésima num produto. Ok? Então, veja. Prova. Se x é positivo e y é real, então x elevado a y, por definição, isso vai ser positivo. E, portanto, eu vou poder calcular o log na base A de x elevado a y. Mas agora, você já sabe que para potência, potência de potência, como é que faz? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então eu chego aqui e escrevo o seguinte, ó. Isso é o log na base A. Ó, quem é x? X é positivo. Então o x é A elevado ao log de x na base A. Isso é o x. É A elevado a quê? Ao log de x na base A. Só que isso é o x, mas o x está elevado a quê? A y. Aí eu chego aqui e uso esse fato que eu acabei de mencionar para você. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então isso é o quê? Isso é o log na base A de A elevado a quem? A y vezes o log de x na base A. Mas aí eu venho para essa propriedade aqui, ó. Quem é o log na base A de A elevado ao número real? É o número real, é o que eu tenho aqui, ó. Log na base A de A elevado a esse número. É ele próprio. Acabou. Então, as propriedades principais do log, tem mais.
Tem mais duas muito úteis, tá? Tem mais duas muito úteis. Tem a mudança de base. Proposição. Seja A positivo com A diferente de 1. Tá? Dados B positivo com B diferente de 1 e X positivo, vale a fórmula aqui. O log na base A de X é o log na base B de X dividido pelo log na base B de A. Essa propriedade é conhecida como mudança de base no logaritmo. Mudança de base no logaritmo. Ó, não é difícil você perceber. Prova. Se B é positivo, B é diferente de 1 e X é positivo, então o log de X na base A, eu posso escrever assim, ó. O log de X na base A, eu posso escrever dessa forma. Eu posso escrever como sendo o log de X na base A vezes o log de A na base B dividido pelo log de A na base B. Não posso? Não posso. Mas eu tenho essa propriedade aqui, ó. Olha aqui essa propriedade, ó. Y vezes o log de X na base A é o log na base A de X elevado a Y. Então, essa aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar esse número que está multiplicando, esse log, ele entra dentro desse segundo log como expoente. Ele entra dentro. Ó. Ele entra nesse segundo log como expoente. Então, isso aqui fica o log na base A de A elevado a quê? Ao log de X na base A, dividido pelo log de A na base B. Log B. Aqui é B. Aqui é B. Aqui é B. Obrigado pelo conserto. Mas isso aqui é igual a quem é A elevado ao log de X na base A. Se o X é positivo, é X. Então fica o log na base B de X dividido pelo log na base B de A. Acabou. Exação. Tem uma outra interessante, que é a seguinte. Ó. Seja A positivo com A diferente de 1. Dados. R diferente de 0. R diferente de 0, tá? E X positivo, o log na base A elevado a R de X é 1 dividido por R vezes o log X na base A. Prova disso. Prova disso.
Quem é? Ó, se R é diferente de zero e x é positivo, então, primeira coisa é que o A elevado a R é diferente de 1. A elevado a R não é 1. Então, eu vou poder calcular o log na base A elevado a R de x. Mas aqui eu faço uma mudança de base para A. Isso é o log de x na base A, dividido pelo log de quem? Na base A. Mas quem é o log de A elevado a R na base A? É R. Então vai ficar 1 sobre R vezes o quê? Log de x na base A. Morreu também. Todas fáceis, né? Todas vencidas. Agora, vamos. Seguinte. Professor, se tiver algum lugar aí que vai ser igual um tipo de definição, né? Não tem, porque você não vai ter a inversa. O log na base A é a inversa da exponencial da base A. Se você considerar a exponencial com A 1, é a função constante. A função constante não tem inversa, ela não é invertida. Tá? Não faz sentido, entenderam? Agora, observe o seguinte. Seja A positivo com A diferente de 1. Dado x positivo, quem é o log... Preste atenção nisso aqui, ó. Quem é o log na base A de x? Vou fazer uma mudança de variável, uma mudança de base. Isso é o log de x na base E dividido pelo quem? Por quem? Pelo log de A na base E, onde é o número de Neper. Só que o log de x na base E, eu sei quem é. Quem é isso aqui? Logaritmo natural de x. Não é? Já foi visto. Isso aqui quem é? É o logaritmo natural de A. Isso diz muita coisa, inclusive sobre diferenciabilidade, mas antes vamos ver. Isso diz que o log é a razão de duas áreas. Porque o logaritmo natural de x, quem é o logaritmo natural de x? Quem é? É a integral de 1 a x, de 1 sobre u em u. Que é uma área. Se o x é maior do que u. Se o x é menor do que 1, é menos uma área. Então, e quem é isso aqui? É a integral de 1 a A, de 1 sobre u du. Que também é uma área se o A é maior do que 1. Então, observe, isso aqui é a razão de duas áreas nessa situação aqui, ó. U e Y. Aí você pega aqui o gráfico de Y igual a 1 sobre 1. Você pega o 1 aqui e o X aqui, quem é o logaritmo? Quem é isso aqui? Ó? Isso aqui é essa área. Certo? E aqui, ó. Y, U, e A. Isso aqui é essa área, essa integral aqui, ou seja, o log y igual a 1 sobre u também. O log, ele é sempre a razão de duas áreas. Ele é a razão de duas áreas, ou razão de coisas numericamente igual a áreas.
Então você tem, ó, se fecha, né? O log na base A é o logaritmo natural de x. E isso aqui diz mais. Daí tem mais coisa. Daí você tem o seguinte. O log na base A é a constante 1 sobre ln de A. Isso, ó, o A tem que ser diferente de 1. Ó. Faz sentido isso aqui, tá? Igual. Tá? Vezes a função logaritmo natural. Ou seja, o log na base A é uma constante, a constante é essa aqui, vezes o logaritmo natural. Como o logaritmo natural é de classe C infinito, o log na base A também é de classe C infinito. Ou seja, isso aqui, ó. Ou seja, é o que está aqui, ó. Log de A na base x, vou só repetir o que já está lá, tá? É 1 sobre ln de A vezes ln de x, para todo x positivo. Então, qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte, o que foi? Deixa eu só trocar aqui o pincel. Trocar o pincel não, reabastecer o pincel. Daí, o log na base A é de classe o quê? C infinito com quem é a derivada primeira do log na base A em x. Quem é? Eu vou derivar isso aqui. Então, derivando por aqui, isso é quanto? É 1 sobre x logaritmo natural de A, qualquer que seja x positivo, e a derivada segunda, quem é? É menos 1 sobre x2 vezes logaritmo natural de A, qualquer que seja x positivo. Concorda comigo? Portanto, se o A é maior que 1, então, o que é que eu sei sobre o crescimento do log em A, log na base A? Se o A é maior do que 1, a derivada primeira é positiva para todos, porque para todo x positivo, a derivada primeira é positiva. Então, o log na base A é o quê? Estritamente crescente, agora sim, no intervalo 0 mais infinito. E é o quê? Derivada segunda vai ser negativa. Então ela é estritamente côncava. E é estritamente, quem? Estritamente côncava. Em 0 mais infinito. Por outro lado, que é a derivada segunda com A maior do que 1, a derivada primeira é sempre positiva, a derivada segunda é sempre negativa. Então, teste da derivada primeira e da derivada segunda para crescimento e concavidade diz isso. Por outro lado,
Por outro lado,